Oi, gente, que bom que vocês estão aqui. Mais um dia, mais uma sexta-feira, para mais uma reflexão para a vida dos senhores, para cada um de vocês. Antes de começar a palavra, eu só gostaria de pedir uma coisa muito rápida e simples para cada um de vocês. Se você ainda não é um inscrito aqui do canal, se inscreva, ative as notificações para você receber todo vídeo novo, curta, comenta, compartilhe, pois tenho certeza que Deus vai falar com você através desse vídeo. Envie para o máximo de pessoas que você conheça, através do WhatsApp, através do Instagram, do Facebook, do Telegram, através dos grupos do Facebook, do WhatsApp. Compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece. Que Deus abençoe a cada um de vocês e fiquem comigo até o final do vídeo. Deus abençoe. Bora lá pro vídeo. Lucas capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, uns 60 estádios distante de Jerusalém. E eles iam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e caminhava com eles, mas os seus olhos estavam como que fechados e não o reconheceram. Então Jesus lhe perguntou: que palavras são estas que caminharam trocando entre vós? E eles pareciam entristecidos. Porém, um chamado Cleopas respondeu: acaso és tu peregrino em Jerusalém e não soubeste das últimas coisas ocorridas nesses últimos dias? E eles lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era um homem profeta, poderoso em obras, em palavras diante de Deus e de todo o povo. E o chefe dos sacerdotes e das principais autoridades entregaram para serem condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse o que remisse a Israel. Mas depois de tudo isso, hoje é o 3º dia, desde que tais coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido bem de madrugada ao sepulcro e não tendo encontrado o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de um anjo, a qual afirmava que eles estavam vivos. E alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus disse-lhes: ó nécios e lentos de coração, para crerem em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou para eles a seu respeito e com o que constava em todas as Escrituras. E quando eles se aproximaram da aldeia para a qual iam, ele fez menção que ia adiante, mas eles insistiram muito, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e o dia já está se findando. E ele entrou para ficar com eles. E quando estavam à mesa, tomou o pão, deu graças e o partiu. Então os seus olhos foram abertos e o reconheceram. Mas quando ele desapareceu da presença deles. E perguntaram um ao outro: porventura não queimava dentro de nós, quando pelo caminho ele nos falava das Escrituras? Eu acho esse versículo um versículo muito interessante. Aqui nós podemos ver que Jesus, ele tinha uma promessa. Ele tinha, desde o seu início do seu ministério, ele tinha uma promessa dizendo que ele iria para a cruz do Calvário, mas que ao 3º dia ele iria ressuscitar.
E a Bíblia vai dizer que esses dois discípulos iam caminhando para Emaús, iam para uma aldeia distante de Jerusalém. Voltar para os seus respectivos lugares. É assim que muitas das vezes nós somos na vida. Muitas das vezes a decepção, a tristeza faz nos querer voltar para um caminho a qual nós não deveríamos mais voltar, a um caminho a qual Deus nos tirou. E a Bíblia vai dizer que aqueles dois discípulos vão caminhando e conversando acerca de tudo que havia acontecido, de tudo que havia ocorrido durante aqueles 3 dias em que Jesus ficou ausente. E a Bíblia vai dizer então que Jesus, ele se aproxima e começa a perguntar o que está acontecendo. Sabe o que eu posso ver? Muitas das vezes a tristeza, a frustração não nos deixa ver que Jesus ele está conosco, não nos deixa ver que a nossa bênção está caminhando conosco do nosso lado, porque o próprio Jesus estava caminhando do lado deles, mas eles não perceberam que era o seu mestre. A Bíblia vai dizer que os seus olhos estavam como que fechados por causa da tristeza e da decepção. Muitas das vezes nós nos decepcionamos porque algo não ocorre do jeito que a gente quer. Então os nossos olhos se fecham para ver aquilo que está sendo gerado em nossa vida, aquilo que está caminhando conosco do nosso lado, mas por causa da decepção, por não acontecer da forma qual nós queríamos, nós não conseguimos ver, porque a Bíblia vai dizer que aqueles discípulos ouviram o testemunho de Maria, das Marias que foram ao sepulcro e viram que Jesus não estava lá e viram o anjo anunciando para elas. Eles haviam ouvido a respeito, mas eles não deram crédito, porque a Bíblia vai dizer que eles não tinham visto Jesus. Então eles vão caminhando e vão conversando e Jesus fala assim: o que aconteceu? Por que você está triste? E aí eles viram para Jesus e diz: porventura tu és peregrino aqui em Jerusalém, não sabe das coisas que aconteceram nesses últimos dias? Você é um estrangeiro, você está vindo de algum outro lugar, você não sabe o que aconteceu? E Jesus falou assim: não, qual? Me conte. Eu imagino Jesus falando, virando para ele e falando assim: o que aconteceu? Me conte, eu quero saber. E aqueles discípulos começam a conversar, começam a falar a respeito. Vocês veem que quando eles mencionam de Jesus, ele já nem menciona Jesus mais como o Messias. Ele menciona Jesus como um profeta, poderoso em obras. Ou seja, eles já estavam dando crédito àquilo que os fariseus falavam a respeito de Jesus. Eles já não estavam mais crendo que Jesus era o Messias, porque a Bíblia vai dizer que eles acreditavam que Jesus fosse aquele que iria remir Israel, que iria salvar Israel da escravidão das mãos dos romanos. Mas como não foi do jeito que eles queriam, então eles já deixaram de acreditar. Sabe o que eu posso ver? Muitas das vezes nós somos como esses discípulos, porque as coisas não saem da forma que nós imaginamos que Deus ele vai fazer, e nós deixamos de crer naquilo que Deus ele vai fazer. Porque Deus ele disse que iria fazer, mas ele não disse de que forma seria, de que jeito seria. Então eles começam a falar. Então Jesus vai falar assim: ó nécios de coração e moles de coração,
Porventura, né, não era necessário que Cristo padecesse? Ou seja, Jesus começa a pregar novamente para ele. Jesus começa, como se fosse um peregrino, a repregar para eles tudo o que Jesus já havia ensinado durante 3 anos e meio. E ele começa a falar, e nós vemos que Jesus ele passa a tarde toda. E a Bíblia vai dizer que eles vão chegando na aldeia e já vai escurecendo. E Jesus ele faz menção de que ia adiante, de que ia mais à frente, que iria prosseguir adiante. Mas a Bíblia vai dizer que a presença de Jesus era tão boa que a Bíblia vai dizer que eles falaram assim: não, fica conosco, já está tarde, passa aqui conosco essa noite, né? É perigoso o caminho, né? Com certeza eu imagino que eles falaram assim, né? Eu quero continuar ouvindo mais aquilo que você está falando. O que você está falando, né? Traz uma paz dentro de nós. Então Jesus, a Bíblia vai falar que eles constrangeram, ou seja, eles começaram a insistir tanto que Jesus falou assim: tá bom, já que vocês insistem, sabe quando você chega num lugar e aí a pessoa fala assim: não, come isso, come aquilo, aí você fala: não, obrigado, não quero, e a pessoa fala: não, mas come, pode pegar, e aí você fala, né, você fica até constrangido de não aceitar aquilo, e aí você fala: tá bom, eu vou pegar, né, vou aceitar. Foi assim que fizeram com Jesus. Eles insistiram tanto que Jesus ficasse com eles, e Jesus falou assim: tudo bem, eu vou ficar. E a Bíblia vai dizer então que eles entram e eles sentam à mesa para comer. Nós sabemos que a mesa é lugar de intimidade, ou seja, eles estavam falando assim, né? Mesmo que eles consideravam, né, Jesus como estrangeiro, você vê que eles viram que aquele homem, né, que aos olhos dele era um homem estrangeiro, eles viram que aquele homem era um homem diferente. Então ele falou assim: esse homem é um homem diferente. Nós queremos ter uma comunhão com ele. E a Bíblia chama ele para sentar. E os judeus, eles não têm costume de chamar um estrangeiro para sentar com ele. Então a Bíblia vai dizer que eles chamam Jesus. E Jesus ele vem e senta à mesa. Então a Bíblia vai dizer que Jesus ele parte o pão. E no partir do pão e dando graças, ele desapareceu diante deles. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus desapareceu, os seus olhos foram abertos. E a Bíblia vai dizer, então, como eu terminei dizendo, né? Um vira para o outro e fala assim: porventura, quando este falava no meio do caminho, nós vemos que Jesus vinha falando acerca das Escrituras. Ele falou assim: quando este nos falava das Escrituras, porventura o nosso coração não queimava? O nosso coração não ardia? E a Bíblia vai dizer que na mesma hora eles voltaram para Jerusalém, porque Jesus ele disse: ficai em Jerusalém, porque no terceiro dia eu vou voltar. Sabe o que eu vejo? Toda vez que nós estamos nos perdendo do caminho, toda vez que nós estamos entrando no caminho de Emaús, Deus ele tem que aparecer para nós e falar assim: ei, acorda, você está indo em direção errada. O caminho que eu quero é Jerusalém. Eu quero que você volte para Jerusalém. Jesus ele estava dizendo para aqueles discípulos: eu não disse que eu ia voltar? Vocês estão se perdendo. Por que vocês estão indo para Emaús? Volte para onde vocês nunca deveriam ter saído. Volte para Jerusalém.
Se você estava se perdendo do caminho que Jesus tinha ordenado você, Jesus nesse dia ele está dizendo: saia do caminho de Emaús e volte para a sua Jerusalém. Que Deus abençoe a cada um de vocês que ficaram comigo aqui até o final do vídeo. Que Deus possa ter falado grandemente. Curta, compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe, fiquem com Deus e assiste mais um vídeo. E tchau!